Olá, vamos fazer a nossa leitura de hoje então. Estamos na história número 4, uma vida totalmente dedicada a Deus. Jesus tinha dito aos discípulos que eles seriam levados a reis e a governadores, e então perante quem teriam que testemunhar. Isso também aconteceu com Paulo. Pouco tempo depois de chegar a Cesareia, o governador Félix e sua esposa Drusila quiseram que Paulo lhes falasse da fé cristã. Mas, quando ele lhes falou da justiça, do domínio próprio e do julgamento futuro, aterrorizado, Félix disse: "Pode sair agora. Tornarei a ouvi-lo numa ocasião mais conveniente." Passados 2 anos, Félix foi substituído. Enquanto isso, Paulo continuou preso. Festo, o novo governador, assim que chegou ao poder, quis saber por que Paulo continuava preso. E então tratou-o com bondade e perguntou-lhe se queria ir a Jerusalém para um novo julgamento. Ele não quis. Disse que não tinha cometido nenhum crime e por isso apelava a César para absolvê-lo. Decidiram então mandá-lo a Roma, à presença de César. Mas antes de ele ir a Roma, o rei Agripa e sua esposa Berenice mostraram interesse em falar com aquele prisioneiro tão especial. Paulo, mais uma vez, narrou sua experiência com Jesus, desde o que tinha acontecido na estrada de Damasco, como tinha pregado a judeus e gentios. Falou das profecias e dos milagres com tanto entusiasmo que o rei lhe disse: "Quase você me convence a tornar-me cristão." Paulo respondeu: "O que eu peço a Deus é que tanto o rei como todos os que aqui estão me ouvindo sejam como eu, mas sem essas correntes." E então o rei Agripa e Festo concordaram que aquele homem não tinha feito nada que merecesse a morte ou a prisão. E o rei acrescentou: "Ele bem podia ter sido posto em liberdade se não tivesse apelado a César." A viagem dos vários prisioneiros a Roma foi bastante atribulada. Em Mirna, na província de Lícia, tiveram que mudar de barco. Toda a segunda parte da viagem foi realizada contra ventos desfavoráveis. Quando chegaram a Creta, era inverno. Paulo aconselhou o centurião a ancorar e esperar o tempo melhorar, mas ninguém o ouviu. Logo se arrependeram, pois apareceu um tufão e o navio ficou à deriva. No dia seguinte, a tempestade se tornou ainda mais violenta e eles tiveram que lançar a carga no mar. No terceiro dia, toda a armação do navio foi lançada fora. A tripulação e os passageiros estavam cansados, doentes, famintos e aterrorizados. E foi então que Paulo se levantou e disse: "Tenho uma boa notícia. Esta noite um anjo de Deus, a quem eu sirvo, disse-me que nenhuma vida se perderá." Paulo tinha orado por todos e assim aconteceu. O navio foi empurrado pelas ondas e pelos ventos até a ilha de Malta e fez-se em pedaços. Os soldados quiseram matar os prisioneiros para que não fugissem, mas o centurião, que queria salvar Paulo, não permitiu. Havia 276 pessoas a bordo e todas chegaram à terra sãs e salvas. À noite, quando se encontravam à volta de uma fogueira para se aquecerem, saiu da lenha uma serpente que picou a mão de Paulo. Os que acompanhavam pensaram que ele tinha ficado envenenado e que iria cair morto ali mesmo, mas ele apenas sacudiu a serpente para o fogo e continuou vivo. Vendo isso, os nativos acharam que Paulo fosse Deus, mas ele respondeu: "Não, eu sou apenas um servo do Deus do céu." E depois, Paulo comprovou isso com atos de bondade. Durante os 3 meses que ali ficaram, ele curou o pai do príncipe da ilha e todos os doentes que o procuraram. Quando chegou a hora de Paulo partir, todos ficaram tristes. Em Roma, Paulo recebeu permissão para viver onde quisesse, mas sempre guardado por um soldado. E então, passou a viver numa casa em que recebia todos os que visitavam, não perdendo nunca a oportunidade de proclamar o reino de Deus com ousadia e ensinando sempre acerca de Jesus, sem nenhum impedimento.
Esperava a decisão de César. Sabemos que mais tarde Paulo morreu como Marte. Amém? Amém.